Com a finalização desse arco de Abrão no Egito, surge a pergunta de, afinal, para onde que ele vai e o que vai de acontecer de importante ainda nessa fase. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos começar pelo ponto de que Abrão saiu muito mais rico do Egito do que quando ele entrou. E isso é extremamente importante para a chegada dele em Canaã. Mas antes de chegar de fato em Canaã, acontece algo bem importante, que é exatamente aí o momento em que Abrão e Ló se separam, né? Porque os servos deles estavam brigando demais, o negócio não estava tão legal, então vai cada um para um canto. E após eles se separarem, Ló segue ele por um caminho que leva ele até a cidade de Sodoma e Abrão segue, né, rumo ali a Canaã. E é nesse momento então que Deus mostra para Abrão a terra que de fato será dele. Seguindo na ordem cronológica apresentada pela Bíblia, o que acontece é que Ló, né, que foi para Sodoma, acaba sendo sequestrado, porque Sodoma se envolve em uma guerra, e aí Abrão precisa pegar ali o seu exército e ir lá libertar Ló. Mas toda essa treta aí envolvendo Sodoma, a gente vai ter um vídeo falando exclusivamente sobre isso, que talvez, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, já esteja até mesmo no ar. Seguindo, Deus vai fazer uma aliança com Abrão e vai reafirmar algumas coisas para que ele fique tranquilo. E aí, meio que se aproveitando de que Deus afirmou que Abrão, né, teria uma descendência e que ele não daria sua herança para o seu servo Eliezer, Sarai aproveita ali o momento para convencer Abrão a se deitar com a sua serva Agar. E Abrão se deita e dessa relação nasce Ismael. E após o nascimento de Ismael, Deus fala com Abrão novamente, diz que Sarai terá um filho e muda o nome de Abrão para Abraão. E aí, após tudo isso, acontece um dos momentos que eu acredito que sejam aí dos mais esperados pelo público, que é a destruição de Sodoma. Então a gente vai ver aí toda aquela questão, né, de Abrão conversando com Deus, tentando interceder pela cidade e Deus mostrando para ele por que vai destruir Sodoma. Também todo o arco ali dos anjos indo até a cidade, né, ver a situação dela, os anjos tirando Ló dali. Então tudo isso a gente vai ver ainda nessa fase. Antes de continuar a te contar tudo, se você ama assistir a novela Gênesis assim como eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e deixar o seu gostei, porque isso é muito importante. Vamos lá, continuando. E agora, depois, né, dessa destruição de Sodoma, tem vários acontecimentos que muita gente não conhece muito, mas que são muito interessantes para a novela. Após essa confusão inteira que rola em Sodoma, Abrão ele vai morar em outro lugar de Canaã. E lá ele se depara com um rei chamado Abimeleque. E Abrão faz a mesma coisa que fez no Egito para que não matem ele. Ele fala para o rei que ele e Sarai são irmãos. Ele não conta que eles são marido e mulher. E aí, Deus protege Sarai novamente. E Deus fala com o rei, esse rei é um rei temente a Deus, e manda que ele devolva ela para o seu marido. E o rei até justifica que ele não fez nada com ela, que ele estava inocente porque ele acreditava que ela não era uma mulher casada. Deus fala que sabe que ele realmente estava inocente ali naquela situação, mas manda então que ele pegue Sarai e devolva a seu marido Abrão e que o rei peça para que Abrão ore por eles. E o rei faz isso e Abrão ora ali por eles e Deus retira uma punição que havia dado, onde todas as mulheres do palácio ficaram estéril. Somente aí depois de tudo isso que acontece, né, o grande momento, o momento tão esperado, que é o nascimento de Isaac e Deus provando a fé de Abrão, pedindo o menino como sacrifício. Então, passam-se mais alguns anos e Sara morre. E aqui eu aproveito para trazer de volta um assunto que eu falei lá no começo do vídeo, que é a importância de Abrão ter saído tão rico do Egito. Porque, bem, como que Abrão ele acaba ali se assentando sobre a terra prometida, sobre Canaã, que era um lugar que já tinha moradores? Ele não faz guerra contra ninguém e ele também ali não ora para que Deus castigue todo mundo e ele vá tomando para ele aquelas terras. Muito pelo contrário, todas as terras que Abrão acaba tendo são terras que ele compra, né? Por isso que quando os hebreus vão voltar para a terra prometida muitos anos depois, eles não estão ali dominando
comprando aquela terra que não pertence a eles. Eles estão reivindicando algo que, né, Abrão havia comprado muitos anos atrás. E o que isso tem a ver com a morte de Sarai? Bem, quando Sarai morre, Abrão ele vai até ali o rei daquela cidade onde ele estava e pede, né, para comprar uma terra para enterrar ela. E o rei insiste tentando fazer com que ele não compre. O rei fala que ele empresta aquela terra, ele dá aquela terra para que Abrão enterre a mulher dele lá. Mas Abrão insiste que ele quer comprar aquela terra. Então essa era a mentalidade de Abrão. Ele queria sempre que o negócio fosse muito certinho. Após a morte de Sarai, Abrão se casa novamente e nós temos aí, a partir desse momento, todo o arco, né, que é o arco ali de Abrão tentando arrumar uma esposa para o filho dele, e começa a partir desse momento a história de Isaac e Rebeca. E a fase de Abrão, ela finaliza com a morte dele aos 170 anos. Bastante coisa, né, galera? Agora eu quero saber aqui nos comentários para qual dessas coisas vocês estão mais ansiosos. Comenta aqui embaixo com a gente. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima!